Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Finalmente nós chegamos no final do Sermão do Monte. Foram meses, talvez até um ano, que a gente começou a estudar em Mateus capítulo 5, até chegar agora em Mateus capítulo 7, nos últimos versículos. Nós acompanhamos esse discurso fenomenal de Jesus, palavra por palavra. Eu espero que você tenha tirado o máximo proveito disso. E se você não tirou, presta atenção no que eu vou falar para você. Volta, faz de novo. Por quê? O objetivo não é saber o que Jesus falou, o objetivo é entender e viver. Não adianta nada você ler 100 livros sem tirar nenhum princípio para a sua vida. O alvo não é dizer eu li 100 livros, o alvo é dizer eu sei viver 10 livros, 11 livros. O importante é você diminuir a distância entre aquilo que você sabe e aquilo que você faz. Lembra do que Jesus disse? Colocar as palavras em prática. É assim que se constrói uma casa que se sustenta no meio da confusão. Então não é para ter lido, não é para ter me ouvido dando aula, é para você decorar, refletir, meditar e aplicar essas instruções. É para isso que a gente está aqui. Então se você acha que o teu aproveitamento não foi legal, até por conta da pandemia que assolou esse primeiro semestre de 2020, faça de novo, faça quantas vezes forem necessárias, porque o alvo não é terminar, o alvo é se tornar como Jesus é. E eu lhe pergunto, se você fosse um hebreu, judeu, ou então um gentio, e estivesse lá naquela montanha ouvindo esse discurso de Jesus pela primeira vez, sabendo que ali estava um homem de 30 anos, um rabi, dando um ensino totalmente distinto, profundo, como você acabou de ver. Qual seria a sua reação no final da mensagem dele? Hoje nós vamos tratar, na aula 17 desse terceiro semestre do curso Seguindo Jesus, da reação da multidão. Jesus começou falando para os seus discípulos, mas a multidão se assentou e ouviu também. E ao final do sermão, a reação deles foi registrada aqui no livro de Mateus para nós podermos conhecer. E a reação foi a seguinte: eles ficaram maravilhados com o ensino de Jesus, porque ele não ensinava como os mestres da lei, mas ele ensinava como alguém que tinha autoridade. De uma certa maneira, o ensino de Jesus se mostrou completamente diferente dos ensinos dos religiosos da época. E lembrando que a religião era importante para os judeus, continua sendo até hoje. Eles dão muita ênfase ao estudo religioso. As crianças começam logo na infância a estudar a Torá, a estudar o Antigo Testamento. Então, para todas as crianças, em todas as cidades, conhecer a lei de Deus era mega importante. Então, eles estavam acostumados a ver gente ensinando a Bíblia. Jesus maravilhou toda aquela multidão com a maneira que ele ensinou e o que ele ensinou. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Por que eles ficaram maravilhados? E havia muitas razões para eles estarem maravilhados. A primeira delas é que Jesus era um homem simples. Ele não era um homem que vinha de uma escola importante ou de uma família importante. Ele era um cara normal, um cara que eles viram crescer. Muitos não acreditaram nele, porque quando viram ele pregando com tanta sabedoria, realizando os milagres, disseram, mas a gente não conhece esse cara desde pequeno? De onde que veio esse poder que ele tem? Então eles ficaram escandalizados porque eles viram Jesus crescer. Israel não é um país grande, é um país pequenininho. Jesus, em toda a sua vida, nunca se distanciou mais que 100 quilômetros da onde ele nasceu. Então você já deve ter andado mais, ido mais longe do que o próprio Jesus. É uma vida pacata, o povo se conhecia. E Jesus vinha de uma região que não era muito importante na época. Aliás, muitos rejeitaram Jesus como Messias só pelo fato dele ter vindo da cidade de Nazaré, que ficava na Galileia dos gentios. Alguns líderes da época rejeitaram Jesus e incentivaram outros a rejeitar com o argumento de que da Galileia e de Nazaré não se levanta profeta. Se esse cara está dizendo que ele é um profeta, que ele é um Messias, não pode ser, porque de lá nunca veio, nem nunca vai vir. Eles ignoravam o fato que, apesar de ter crescido em Nazaré, Jesus nasceu em Belém, na Judéia, conforme a profecia a respeito do Messias.
Bom, então isso era admirável. Jesus era um homem simples, mas estava falando como alguém muito inteligente, muito experiente. Outra coisa, Jesus era de uma região pouco provável de se tornar alguém influente e popular naquela época, e ele veio de lá, de Nazaré. Jesus também nunca tinha sido discípulo de nenhum mestre, que dirá então de um mestre importante. Paulo, que se converteu muito tempo depois, alguns anos depois desses acontecimentos, Paulo, ele foi discípulo de Gamaliel. Gamaliel era o rabi mais importante da época. Jesus não foi aluno de Gamaliel. Não temos relato de Jesus ser aluno de qualquer rabi, de qualquer mestre da época. Jesus aprendeu indo na sinagoga. Jesus aprendeu com seu pai, com sua mãe. Jesus tinha uma família que era temente a Deus. Lembra que o tio dele era um dos sacerdotes que serviam no templo, e ano após ano José e Maria desciam com Jesus e seus outros irmãos para o templo, onde ele ouvia os ensinamentos. Mas da onde que veio tanta sabedoria? Jesus aprendeu do próprio Pai, Jesus aprendeu através do Espírito Santo. Jesus amava a lei de Deus, mas nunca teve um ensinamento especial, nunca teve, como é que eu posso dizer, uma oportunidade ou a chance, né, de ter nascido numa família com acesso à educação especial ou importante. Ele nunca teve nada disso. Então era maravilhoso demais ver alguém que nunca teve isso ensinar como ele ensinava, né? Ensinava como nenhuma outra pessoa era capaz de ensinar. Agora, outro aspecto admirável é que Jesus ele ensinava de uma maneira diferente. Ele era original, ele tinha originalidade na maneira como ele colocava os seus ensinamentos. Por que isso era diferente? Os mestres da lei, os outros líderes religiosos que também tinham o hábito de ensinar, eles não tinham essa originalidade. Pelo contrário, eles gostavam mesmo de citar as maiores autoridades que viveram antes deles. Não sei se você já viu um trabalho acadêmico, mas para um trabalho acadêmico ser reconhecido, ele precisa ter um monte de citações, ele precisa citar outras obras, citar outros autores. Se você for numa audiência pública, um advogado fazendo uma defesa, né, ou um promotor fazendo uma sustentação, ou até mesmo o juiz na hora de dar a sentença, ele não pode simplesmente eu sentencio isso, pronto, acabou. Ele argumenta e ele fomenta, né, ele fundamenta as suas decisões com base nas decisões anteriores de outros juízes, de outras cortes, no país, fora do país, na história. Então ele fundamenta citando outras pessoas. E naquela época era assim. Os religiosos, né, que ensinavam, eles ensinavam tecendo um monte de citações, dizendo fulano, fulano, beltrano, ciclano, todos eles falam isso, é isso que a gente acredita e tudo mais. Então era um discurso monótono de quem fala do que outro falou. Não tinha originalidade. Aí vem Jesus e de maneira totalmente diferente, não cita ninguém, pelo contrário, ele mesmo dá uma abordagem profunda e completamente original sobre o espírito da lei. Ele pega a lei que aqueles caras interpretavam citando os outros e destrincha a lei, trazendo o espírito dela. E ele podia fazer isso, porque ele era o próprio autor da lei, ninguém melhor do que ele para entender o que Deus quis quando ele promulgou os seus estatutos, as suas leis para a vida do povo. Jesus tinha condições de abordá-la com essa autenticidade. E Jesus fez isso abertamente, ele ficava repetindo assim: vocês ouviram os antepassados, estudiosos, ensinando assim, eu, porém, vos ensino assado. E aí Jesus dava a aplicação dele, que era muito melhor do que a aplicação daqueles caras. Se lembra, a gente já estudou. Enquanto eles estavam preocupados em não errar, Jesus mostrou como usar a lei para acertar, para agradar a Deus, de fato, e não agradar a si mesmo até o ponto de, né, romper a lei de Deus. Ele mudou completamente a maneira como era abordado.
Outro aspecto admirável tem a ver com a autoridade. A multidão reconheceu que ele tinha autoridade espiritual. E ele arrogou para si essa autoridade em vários momentos do sermão que a gente acabou de ver. Por exemplo, ele disse que as pessoas seriam felizes pelo simples fato de serem perseguidas por causa dele. Aqueles que creram nele, seus discípulos, e queriam proclamar e testemunhar das coisas que ele falou e fez, seriam perseguidas. E Jesus fala: regozijai, fiquem alegres, porque isso é muito bom. Fiquem felizes quando vocês forem perseguidos por conta do meu nome. Então, ele está demonstrando que o nome dele tem algo de especial, pelo qual vale a pena ser perseguido, é motivo de honra e de alegria. Ou seja, está se colocando como o Messias. Essa autoridade que ele representa é muito interessante. Nenhum fariseu, por mais vaidoso que fosse, ia se colocar como o Messias, o profeta, e dizer que valia a pena sofrer por ele, né? Jesus também disse assim: eu vim ao mundo. Quando ele está falando de aplicar a lei, ele fala: eu vim ao mundo não para abolir, mas para cumprir. Ele não fala eu nasci para isso, ele fala eu vim. Então ele está dizendo que ele já existia antes e ele se encarnou para poder cumprir a sua missão. Ele veio de encontro, por livre e espontânea vontade, se tornou gente. E isso também traz para ele uma autoridade espiritual diferente dos outros que nasceram como a gente, né? Filho da carne é carne e filho do Espírito é Espírito. Jesus, ele foi obra do Espírito Santo, não era apenas obra da carne. Então ele veio ao mundo, ele diz isso com todas as letras. Ele também arroga para si, sem qualquer tipo de arrogância, que ele era o verdadeiro intérprete da lei e cumpridor de toda a lei. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. E só ele conseguiu cumprir a lei 100% e agradar a Deus em tudo o que falou, pensou e disse, né? Falou, pensou e fez. Outra coisa, ele diz que no final dos tempos todos virão a ele. Ou seja, ele vai ser reconhecido. Todos vão se sujeitar a ele dizendo: Senhor, Senhor. Todas as pessoas no mundo vão reconhecê-lo como Senhor no último dia. Então ele está se colocando como alguém que é de fato o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ninguém tinha essa autoridade para colocar isso como Jesus fez. E ele ainda vai além, dizendo que ele vai julgar a todos, dizendo: vocês não, vocês sim, entrem, participem da minha festa, vocês foram aceitos por mim, porque me aceitaram antes. Então, é muito interessante isso. Essa autoridade de Jesus era diferente do que aquele povo estava acostumado. E é para ser diferente mesmo. João capítulo 1, versículo 14 até o 18, nós vimos João dando testemunho de que ele era o verbo, a própria palavra de Deus se fez carne. E João diz: nós vimos a glória dele como a glória do Filho único de Deus. Ele viveu entre nós e nós damos testemunho que ele de fato é o Filho de Deus. Bom, é por isso que a multidão ficou assustada. Ela ficou impressionada primeiro com as palavras de Jesus, e deveria se impressionar também com a pessoa de Jesus. Você também precisa se achar no meio de 3 reações possíveis em relação a Jesus e as suas palavras. E a primeira é a seguinte: nem ficar admirado. Isso aqui é o pior dos mundos. Eu espero que você não esteja nesse grupo. Se você lê o Sermão do Monte, um trecho do Sermão do Monte, e você está tão acostumado com aquilo que você nem fica admirado, é difícil imaginar uma condição pior para o seu coração. Eu espero que não seja essa a sua situação, e se for, eu oro que Deus te desperte, que Ele envolva a tua vida para você enxergar a sabedoria de Jesus e a pessoa de Jesus naquilo que Ele falou e no que Ele fez. Há pessoas que não querem ouvir Jesus, e há aquelas que ouvem, mas não entendem e nem procuram entender. São os que não se admiram, são os que tratam como uma coisa qualquer, e isso não é bom. Aquela pessoa que rejeita o Salvador e a sua mensagem de salvação, vai se salvar como? É por isso que nós oramos
para que Deus abra o entendimento daqueles que ainda não creem, daqueles que ainda não aceitam, porque se despreza o único meio de salvação, essa pessoa está perdida. E nós não queremos que ninguém se perca. Como o próprio Deus, nós queremos que todos sejam salvos. Então nós oramos para que isso não seja uma realidade na sua vida, nem na vida das pessoas ao nosso redor. Nós não devemos nos conformar de não estarmos admirados e impressionados com Jesus e com suas palavras, porque elas são de fato impressionantes. Jesus é muito mais sábio do que Salomão, que foi o mais sábio que existiu. Jesus coloca no bolso a pessoa mais inteligente, mais erudita, mais eloquente que nós podemos encontrar. A sabedoria de Jesus, ela ultrapassa. Se você começar a estudar, você vai perceber isso. Eu já comentei aqui há um tempo atrás de um autor, um psicólogo muito famoso no mundo inteiro, chamado Augusto Cury, que era mais ateu do que Nietzsche, e acabou se convertendo porque ele foi estudar a psicologia de Jesus a partir dos evangelhos e queria ver se Jesus era uma pessoa psicologicamente saudável, né, resolvida. E ele começou a ler, ele ficou tão impressionado com a saúde psicológica de Jesus, com a qualidade dos pensamentos de Jesus, que ele falou: esse homem não pode ser apenas um homem, esse homem tem que ter algo de especial, porque nenhum homem consegue ser assim. Então ele reconheceu que Jesus era de fato o Filho de Deus e se tornou um crente na divindade de Jesus Cristo. Olha só, um psicólogo, um psicanalista, um cara entendido dessas coisas, foi estudar a mente de Jesus e reconheceu que Jesus era impressionante. Bom, vou continuar. Outra opção na sua reação diante das palavras de Jesus é ficar somente admirado. Eu falei que você não deve ficar... eu falei que o pior é nem ficar admirado. Mas não pense você que ficar admirado tá bom. Não tá bom. Ficar admirado somente é muito pouco. Muitas pessoas ficaram admiradas. A multidão ficou admirada, mas quantas pessoas dessa multidão de verdade se tornaram discípulos de Jesus? Além da admiração, transformaram aquilo em compromisso de vida, de seguir, né? Se tornaram alunos de Jesus de verdade. Se a gente ficar só admirado, a gente pode cair na armadilha do entusiasmo e não passar disso. Jesus contou a parábola que a gente já viu nesse curso, de o semeador que saiu a semeando, e muitos receberam essa palavra, essa semente do semeador com alegria, mas na hora que vem o sol murcha e morre. Muita gente, do mesmo jeito que recebe a mensagem de Jesus com entusiasmo, a mesma rapidez que ele recebe, ele desiste e ele abandona, e isso não traz fruto nenhum para a vida da pessoa. Então ficar só admirado também não é interessante. Muitos ouviram Jesus e quando ele proferiu palavras mais pesadas e duras, rejeitaram. A gente viu no Evangelho de João que muitos o abandonaram. Não, esse discurso dele é pesado demais, não dá para a gente, e foram embora. E Jesus ainda perguntou para os 12, e vocês não vão também? E aí Pedro disse: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E ficaram, ainda bem que ficaram, porque eles se tornaram depois os mensageiros que escreveram o Novo Testamento e fizeram a mensagem chegar até nós nessa época que nós vivemos. Então ficar somente admirado é a segunda opção, também não é boa. A melhor é a terceira: reconhecer Jesus como o Filho de Deus que veio ao mundo para a salvação, inclusive a sua. Você precisa reconhecer as palavras de Jesus como a verdade. E não só isso, você precisa reconhecer a pessoa de Jesus como o verdadeiro Salvador. Se você reconhecer as palavras de Jesus e a pessoa de Jesus, isso vai te conduzir a uma fé estrita, uma fé forte, uma fé fundamentada não apenas no entusiasmo, mas você vai fechar 100% com ele. É ele que eu quero, ele vai ser meu guia, meu mestre, meu senhor. Eu vou ouvi-lo, eu vou obedecê-lo, eu vou crer nele e por essa fé eu vou avançar daqui em diante. Isso te faz um discípulo de verdade, alguém que guarda as palavras de Jesus, pratica as palavras dele e recebe em si a atuação poderosa do Espírito Santo para lembrar,
para vencer a carnalidade e para viver uma vida espiritual de santificação, tornando-se cada vez mais parecido com Jesus. 3 reações possíveis: não se admirar, somente se admirar, ou admirar-se e crer nas palavras e na pessoa que proferiu as palavras. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Bom, o exercício dessa semana eu chamei de Ouvindo Jesus. E a intenção desse exercício é vencer a nossa tendência de nos acostumarmos com as palavras. Se você já está na igreja há algum tempo, você começa a se acostumar com o Sermão do Monte, você começa a se acostumar com os versículos mais conhecidos, você vê isso na igreja, você vê isso numa música, você vê isso numa pregação no YouTube, você vê o pastor pregando, você vê isso numa aula. Então você começa a ficar acostumado, você começa a ficar familiarizado com os conceitos, com as histórias, com os ensinos. E isso parece bom, mas não é. Porque quando a gente acha que conhece alguém, a gente começa a achar que não precisa conhecer mais. E a gente começa a tratar essa pessoa com descaso. E tratar o discurso de Jesus e a pessoa de Jesus com descaso é o pior dos mundos. Você nunca pode ter uma postura de achar, essa história eu já conheço, isso já está bom. E nós temos essa tendência, e eu tenho essa tendência, você tem essa tendência, e o exercício é para vencer essa tendência. De que maneira? Eu queria que você separasse, se você ainda não fez, que você faça 20 minutos do seu dia e pegasse o Sermão do Monte numa versão que você não está acostumado e você lesse em voz alta até acabar. Ou então colocar no aplicativo da Bíblia que tem a opção de ouvir, dá o play no seu celular, smartphone e ouça o sermão em uma versão que você não está acostumado. Ouça, mas ouça de verdade. Não faça isso perto de criança, não faça isso com a TV ligada, não faça isso no momento que você pode se distrair. Eu quero que você se imagine lá diante de Jesus, perto dos 12 discípulos, ouvindo ele pregando. Então você vai tentar fazer isso da melhor forma possível, como se você estivesse olhando para ele, vendo a boca dele se mexer, ensinando essas coisas para você. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ficar admirado com o sermão como um todo. Nós estudamos pedaço por pedaço. Agora eu quero que você ouça como uma peça só, de cabo a rabo, inteirinho, e depois pare, reflita como é que você está. Você está pouco admirado? Você está admirado? Ou você está mais do que admirado? Você com certeza crê que é o Filho de Deus falando e você deve colocar em prática porque você ama e quer servir o Filho de Deus. Bom, isso é o que tem para hoje. Eu espero que você, a partir das leituras bíblicas, entenda que sempre há a opção de crer ou não crer, de buscar e de não buscar. E eu tenho te incentivado a se tornar um aprendiz dedicado de Jesus, porque é isso que importa. No final, tudo que importa é se você amou Jesus de verdade, que não foi apenas da boca para fora, você não ficou brincando de ser crente, achando que Deus também vai brincar de ser o seu Deus, que Jesus vai brincar de ser o seu Salvador. As suas coisas são sérias, devem ser levadas a sério e vale a pena você abrir mão dos seus projetos, abrir mão de qualquer outra coisa para poder se tornar um discípulo de Jesus mais dedicado. O benefício será todo seu. Que Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Senhor, nós chegamos no final do Sermão do Monte e eu quero colocar diante de ti a pessoa que está assistindo nesse momento. Que diante das palavras de Jesus, essa pessoa não venha se tornar mais alguém que ouviu e deixou passar. Que essas palavras tragam ela um profundo compromisso com Jesus Cristo, se tornando um discípulo dedicado ao extremo. Que o teu Espírito Santo venha fortalecer dentro deles a nova identidade, para vencer a velha natureza preguiçosa, relaxada,
e fazer nascer a nova natureza que se santifica, que tem domínio próprio, que se sujeita a Jesus Cristo e coloca em prática essas palavras. Que a vida deles venha se tornar, como Jesus disse, luz no mundo de trevas, sal no mundo que vai se estragando. Eu peço a Deus que isso se torne realidade, no nome de Jesus. Amém? Foi um prazer estar com você. A gente se vê, se Deus assim permitir. Até.